Que Jesus prometeu liberdade, isso todos nós sabemos. Mas por que tantas pessoas ainda vivem como prisioneiros de vícios? Enquanto o mundo grita, seja livre, faça o que quiser, Jesus calmamente escreve no chão. Será o que ele escrevia? Não seria quem comete pecado é escravo do pecado? Como afirmou em João 8,34? O que é mais terrível? Um Jesus que perdoa uma adúltera sem condená-la ou um Jesus que olha nos olhos dela e diz, vai e não peques mais? O que é mais radical? Uma religião que condena pecadores ou um Salvador que condena a hipocrisia dos pseudo-santos? Ele fez isso lá em João 8,7, dizendo, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que é mais revolucionário? Uma multidão que grita, nós somos filhos de Abraão. Ou o filho do homem que responde, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje, no capítulo que expõe o maior inimigo da liberdade, nós vamos aprender a mentira que muitos de nós acreditam sobre nós mesmos, a verdade que os fariseus preferiram ignorar e o preço que Jesus pagou para assinar a tua carta de alforria. A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Oséias aqui e hoje vamos nos aprofundar na maior proclamação de liberdade que abrange toda a humanidade, onde Jesus não somente declara ser o libertador absoluto, mas também demonstra a ineficácia da religiosidade para libertar o homem do jugo do pecado. Te convido para explorar comigo esse assunto, que não somente vai mudar a tua forma de ver o compromisso com Cristo, mas pode despertar a sede pela verdadeira libertação, que é tomar o jugo suave e o fardo leve que somente Cristo tem. Um segredo que talvez você não saiba. Este é o único capítulo da Bíblia onde Jesus diz, conhecereis a verdade, mas ele não fala de um conceito ou de um conteúdo religioso. Ele fala dele mesmo. Conforme João 14,6. A multidão odeia quando ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso lá em João 8,58. E enquanto isso, Judas, o traidor, estava ali, ouvindo a verdade, andando com a verdade, se assentando com a verdade, mas já escravizado pela mentira. Você já percebeu que enquanto o mundo te diz para ser autêntico, ele te cobra para que você minta para ser aceito? E também que igrejas que enquanto pregam a graça, agem como se fossem verdadeiros fariseus modernos? E Jesus? Jesus não negociou, nem disse meias palavras. Lá em João 8,44 disse, ou você é filho de Abraão, ou você é filho do diabo. Você que escolhe. O que você quiser ser, você será. De tudo que nós vamos aprender hoje, é interessante destacar três coisas. Primeiro, porque a liberdade que o mundo oferece é uma cilada, e também nós vamos aprender lá em João 8,32 a 36, como identificar essa cilada. Segundo, como Jesus expôs os fariseus e por que ele faria o mesmo hoje com certos religiosos que se dizem cristãos, mas estão muito mais próximos do farisaísmo do que do cristianismo. Terceiro, qual o sinal de quem verdadeiramente é livre, mesmo sob pressão, conforme João 8,31? Se permanecerdes na minha palavra. A verdade tem alguns paradoxos. Por exemplo, quanto mais renunciamos à nossa própria vontade e nos rendemos a Cristo, mais livres nós nos tornamos. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conforme João 8,36. Qual é o maior engano que o mundo semeia hoje? Acreditar que a liberdade é a autonomia total, quando na verdade o mundo é escravo do que diz ser livre. Por exemplo, vícios, modas, ideologias e Cristo. Cristo liberta exatamente através da rendição. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas lá no capítulo 2 e versículo 20, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. A liberdade tem mais paradoxos? Sim, vamos ver mais três. Primeiro, se eu perco meus direitos, eu ganho tudo. Como assim? Enquanto o mundo diz, exija os seus direitos, Cristo proclama, renuncie-se a si mesmo. Lá em Mateus 16:24, quem perde a sua vida por amor de Cristo, ganha a vida eterna. Marcos 8:35. Segundo, obedeci, agora
verdadeiramente sou livre. Enquanto o mundo diz, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. Cristo proclama, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Como assim? Os mandamentos de Deus não são prisão. Eles são o verdadeiro GPS que nos guia à libertação. Como disse o salmista lá no Salmo 119:45. E andarei em liberdade, porque busquei os teus preceitos. E mais, me entreguei. E agora me tornei imbatível. O mundo diz assim, siga o seu coração. Mesmo Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, dizendo que o coração do homem é enganoso. Jesus diz, sede meus servos e vencereis o mundo. Mateus 11:29, João 16:33 e primeira epístola de João 5:4. Tudo isso fala sobre liberdade daqueles que se submetem a ser servos de Cristo. Só é verdadeiramente livre quem renuncia-se a si mesmo para servir a Cristo. Mas, pastor Oséias, é possível comparar a liberdade que Cristo ensina com a liberdade do mundo? Com certeza! A liberdade que o mundo oferece é escravidão ao pecado, enquanto Jesus Cristo oferece a verdadeira liberdade do pecado. A liberdade do mundo prende você com correntes invisíveis de Cristo. Ele te dá a leveza do seu jugo, conforme Mateus 11:30. As liberdades do mundo trazem satisfação momentânea, enquanto Cristo oferece uma alegria inabalável. A que conclusão nós podemos chegar com isso? A verdadeira liberdade não é fazer o que quer, mas é fazer o que Deus quer, conforme Filipenses 2:13. Eu deixo uma pergunta para que meditemos nela. O que você prefere? A liberdade que o mundo oferece e te destrói, ou a rendição a Cristo que verdadeiramente pode nos libertar? Essa decisão quem pode tomar? Nós. A decisão está na nossa mão. Se nós quisermos verdadeiramente ser livre, ouçamos o chamado de Cristo. Ele está chamando, venha. Por quê? Porque a verdade não é uma opinião, ela é uma pessoa, é Cristo. E Ele está chamando você. Introdução. O Senhor Jesus é a verdade apresentada no Evangelho de João. Estudaremos a resistência dos escribas e fariseus à manifestação da verdade em Jerusalém e o poder da verdade que oferece a liberdade ao pecador. Jesus é a verdade encarnada de Deus e a verdadeira vida e liberdade em Cristo. Atenção! O que você vai aprender nesta aula pode ser a última chance de a verdade entrar no teu coração antes que a religiosidade o endureça completamente. Porque Jesus disse, a verdade vos libertará, mas a maioria das pessoas odeiam quando a verdade as expõe. Hoje juntos nós vamos descobrir os 3 pecados que os fariseus preferiam matar a admitir. Será que nós não cometemos alguns? Porque a liberdade que Jesus oferece não é uma negociação, é renúncia com entrega total e absoluta, conforme João 8:36. Também o segredo por trás do que Jesus escreveu na areia. O que será que ele escreveu? E por que isso causou ainda mais revolta nos hipócritas? Uma verdade incômoda, Jesus não veio dar libertação. Ele é a própria libertação, só é liberto quem o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Nesta aula nós vamos ver um confronto mortal. Ao serem confrontados, os fariseus preferiram matar a verdade a admitirem que eram filhos do pai da mentira. E por fim, quando Jesus disse, atire a primeira pedra, não estava apenas promovendo um debate, ele estava iniciando um julgamento. Se nós fôssemos julgados naquele dia, de que lado nós estaríamos? Jesus é a verdade. Então por que muitos vivem mentindo para si mesmo apenas para justificar a sua religiosidade? Cuidado! Esta não é apenas uma aula sobre João 7 e 8. É um alerta sobre nossa relação com a verdade. Liberdade exige sangue e o sangue dele já foi derramado. E agora, o que nós vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 7 e o capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. Quem são os principais personagens desses 2 capítulos? 3 grupos de pessoas: Jesus, os judeus e os fariseus.
Quem eram essas pessoas? Jesus é o centro de todas as nossas aulas. Cada dia nós estamos conhecendo ele mais. Os fariseus eram os líderes religiosos da época, fariseus e escribas. E os judeus, eles ouviam os ensinos de Jesus, criam nos ensinos de Jesus, mas não assumiam essa crença quando se afastavam de Jesus por temerem os líderes religiosos. Como que nós estamos nos relacionando com Jesus? Será que a liderança religiosa dos dias atuais tem nos impedido de nos aproximar de Cristo da forma que Ele quer que nos aproximemos? E no capítulo 8 entra mais uma personagem, a mulher que foi surpreendida em adultério. Nesses 2 capítulos temos ensinamentos maravilhosos para a nossa vida e pode ter um resultado de transformação para todos aqueles que creem em Cristo. Primeiro tópico: Jesus, a verdade em Jerusalém. Alerta! Esta é a história de como um homem fugiu de uma emboscada mortal para caminhar diretamente para a cruz. Primeiro subtópico: da Galileia para Jerusalém. Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo, conforme João 7:1. Jesus subiu a Jerusalém sob a orientação do Pai, conforme João 7, 5 e 6. Prestava obediência ao Pai em todas as situações. Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Com seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado. Jesus desobedeceu ao que os seus irmãos queriam que ele fizesse, simplesmente para agradar ao Pai que está no céu. Seus irmãos queriam que ele fosse para Jerusalém, na festa dos tabernáculos, mostrar seus sinais e maravilhas. Ele não foi. Ele caminhou para a morte sabendo do plano de assassinato. Após eles terem ido à festa, ele também foi, mas não foi manifestadamente. Jesus também cumpriu a lei indo à festa dos tabernáculos, a lei lá de Deuteronômio 16 e 16. Vendo todo esse exemplo do mestre, uma pergunta não quer calar: vale mais obedecer aos propósitos de Deus ou às expectativas dos parentes, amigos e conhecidos? Qual que vale mais? E você sabe o que é mais chocante? Jesus sabia que em Jerusalém queriam matá-lo, mas foi mesmo assim. Por que será que ele foi? Ele poderia ter fugido para qualquer outro lugar, mas escolheu a festa dos tabernáculos, o pior lugar para alguém que estava sendo procurado. Mas tem um dado explosivo que eu quero compartilhar contigo. A pesquisa Barna de 2023 revela que 63% de nós cristãos fugimos de situações onde precisamos confessar a Cristo Jesus. Ele caminhou para a morte, e nós? Como vamos nos dedicar a Ele? O que nós vamos fazer por Ele e pelo seu Evangelho, mesmo que a nossa vida esteja em perigo ou esteja em risco? Segundo subtópico: a verdade na festa dos tabernáculos. Jesus evitou o assédio do povo até que subiu ao templo e começou a ensinar, conforme João 7 e 14. Havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas, por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Mas apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade, conforme registrado no versículo 6 do capítulo 14 de João. Jesus decepcionou as pessoas que estavam esperando um Messias político, libertador que viesse libertá-los do jugo de Roma, a quem eles serviam. Decepcionou? Sim, mas Jesus é o libertador, não do jugo político de Roma, mas sim do jugo do pecado. Jesus declarou guerra ao sistema religioso, dizendo que eles não cumpriam a lei, eles cumpriam regras e preceitos que eles mesmos inventaram. E ele provou também que sinais miraculosos são diferentes da fé verdadeira.
Enquanto as pessoas buscavam ver sinais, elas não queriam aprender o caminho para a eternidade. Milagres até atraem multidões, mas somente a verdade liberta. Estudando sobre Jesus, nós vemos algumas decepções que as pessoas tiveram com ele. Quais? Ele multiplicou pães, mas não quis ser nomeado rei pelo povo. Ele curou doentes, mas ele disse: a minha doutrina não é minha, porque ele não veio para fazer sucesso, ele veio para ser a verdade. E a verdade muitas vezes é incômoda. Por que a verdade é incômoda? A multidão queria milagres, mas ele ofereceu juízo. Eles esperavam um Messias político, mas ele disse: o meu reino não é deste mundo. Hoje não é diferente. Nós queremos um Jesus que sirva aos nossos planos, que se adeque a nós, enquanto nós não queremos nos adequar à palavra dele. Mas eu te desafio, se a tua fé não te coloca em conflito com esse sistema mundano, religioso e político, talvez a tua fé esteja firmada na verdade errada. Será? Terceiro subtópico: vivendo na verdade. A doutrina que Jesus transmitia provinha do Pai. Para cumprir a sua vontade, era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade e pelo Espírito Santo se faz presente entre nós. Ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver a verdade. Conhecer a verdade é fazer a vontade do Pai que está no céu. Se não fazemos a vontade dele, não conhecemos a verdade. Obediência está muito acima de conhecimento teológico ou de qualquer outro conhecimento técnico que porventura nós venhamos a ter. Por quê? Conhecer é obedecer. Cristo não veio para ser seguido, ele veio para ser obedecido. Ou deixamos a verdade nos dominar hoje, ou o pecado irá nos dominar para sempre. Mas por que Jesus ligou conhecer a verdade a fazer a vontade do Pai? Porque conhecer a verdade não é ter uma informação, é a verdadeira submissão a Deus. Do que adianta? Muitas pessoas sabem versículos bíblicos, muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não obedecem o autor dela, vivendo o que ele ensinou. Os fariseus sabiam a lei de Deus de cor e salteado, mas não reconheceram a verdade em pessoa. Enquanto o mundo diz liberdade é fazer o que quiser, Jesus diz liberdade é fazer a vontade do Pai. Enquanto a religiosidade diz cumpra rituais, Jesus diz conheça-me de verdade. Enquanto o mundo diz adapte a verdade a você, Jesus diz a verdade te transformará. A verdade não é algo que nós precisamos entender, é alguém que nós precisamos deixar dominar a nossa vida, ser senhor de nós, se nós quisermos verdadeiramente ter liberdade. Segundo tópico: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Alerta! O que você vai ver agora vai expor o jogo sujo da religiosidade e revelar como Jesus destruiu o sistema com uma única frase. Primeiro subtópico: a verdade no episódio da mulher adúltera. A verdade, o Senhor Jesus, é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, deveria ser apedrejada. E inquiriram Jesus, acusando-o de contrariar a lei. Jesus respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. João 8:7. Ninguém teve coragem. A verdade revela a consciência das nossas faltas. Assim, impactados pela verdade, somos libertos dos nossos pecados. É interessante quando nós vemos esse relato que na lei, lá em Levítico capítulo 20, versículo 10 e em Deuteronômio 22 e 22, fala que o homem e a mulher que forem flagrados em adultério deverão ser mortos. Por que não trouxeram o homem? Alguém trouxe apenas a mulher. Por quê? Os líderes religiosos usaram a mulher como isca para tentarem a Jesus, conforme João 8:6. Jesus nunca, em hipótese alguma, anulou a lei. Ele cumpriu-a integralmente. Mateus 5:17. A frase
quem não tem pecado, de João 8:7, expôs a nudez espiritual de todos os líderes religiosos de uma única vez. E se nós estivéssemos lá, nós seríamos discípulos ou aprendizes de Jesus? Ou estaríamos com os escribas e fariseus querendo jogar pedras naquela pecadora? Quantas pedras já jogamos nas redes sociais esta semana? Segundo subtópico, Jesus, a verdade revelada. Este episódio ilustra a resistência dos escribas e fariseus contra a verdade que é Jesus. Daí concluímos que não há resistência que consiga obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 14:6. Jesus é a verdade encarnada e o único caminho para alcançar a Deus. Jesus não veio reformar a religião, ele veio religar a humanidade com o Pai. Eu sou a verdade foi uma declaração de guerra ao sistema farisaico que se acreditava detentor de toda a verdade. E enquanto os fariseus condenavam, Jesus resgatava, conforme João 8, de 10 a 11. Cuidado! Será que o nosso zelo pela doutrina não está escondendo o nosso ódio pelos pecadores? E o pior, podemos estar atirando pedra em pessoas cujos pecados expostos são os mesmos que nós mantemos escondidos sob 7 capas. Meu Deus, será? Os 3 pecados que os fariseus preferiram matar Jesus do que admitirem. Primeiro, hipocrisia religiosa. O que eles faziam? Eles lavavam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estavam cheios de ganância e de maldade, conforme Lucas registrou lá no capítulo 11, 38 a 40. Por que odiavam Jesus? Ele os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro, em Mateus 23, de 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Mateus 23 e 13. Segundo, eram escravos do pecado enquanto se achavam justos. Eles diziam: somos filhos de Abraão. Mas Jesus disse-lhes: vós sois filhos do diabo. Lá no versículo de número 44. E eles odiavam Jesus porque ele expôs que, apesar de guardarem a lei, eram escravos do orgulho, da inveja e do homicídio. Mas como assim? Lá em Lucas 18, do versículo 9 até o 14, ele relata uma parábola que o mestre contou, a parábola do fariseu e do publicano. Ambos foram orar no templo, e o fariseu, sendo orgulhoso, orava dizendo: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, injustos, roubadores e adúlteros, e nem como esse publicano, mas eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano? Nem erguer a sua cabeça ele erguia, mas orava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus disse: este desceu justificado do templo, enquanto aquele não. Como que nós estamos nos apresentando diante de Jesus em seu templo? Será que nós estamos olhando para o nosso irmão e falando: ele é pecador, eu sou santo, ele é pecador, eu sou santo? Será? Não, irmãos, não é esse o nosso papel. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para sermos humildes, apresentarmos-nos diante dele, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Não nos esqueçamos que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Já citamos várias vezes aqui, mas vamos dizer de novo. João 8 e 34. Terceiro erro: cegueira espiritual. Preferiram as tradições a Deus. O que eles faziam? Eles invalidavam a palavra de Deus por suas tradições. Um exemplo disso, lá em Marcos 7, de 8 a 13, o Corbã. O que era Corbã? Eles diziam que se um filho desobedecesse o pai e a mãe, desonrasse o pai e a mãe e até amaldiçoasse o pai e a mãe e dissesse: eu estou fazendo isso porque eu sou servo de Deus, estou me dedicando à obra de Deus, isso poderia ser feito. Está certo? Enquanto a lei diz que o filho tem que honrar pai e mãe e que filho que amaldiçoa pai e mãe deveria ser morto. Mas eles odiavam a Jesus por quê? Porque ele curou um cego de nascença no sábado. E eles preferiam discutir sobre o sábado a glorificar a Deus pelo milagre.
Mas Jesus disse: se vós fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. João 9:41. E hoje, será que esses mesmos 3 pecados não estão destruindo líderes religiosos modernos? Hipocrisia. Muitos falam da verdade, só que não vivem a verdade e nem se relacionam com a verdade que é Cristo. Escravidão ao pecado disfarçada. Tem vício por poder ao ponto de quererem se perpetuar nele. Tradições acima da verdade. Criticam qualquer mensagem que contrariem suas ideias de religiosidade, mesmo que essas mensagens sejam verdadeiramente e completamente bíblicas. Será que isso não é o mesmo que os fariseus faziam quando eles colocavam a sua tradição acima da palavra de Deus? Será? O farisaísmo moderno, quando a religião cala a voz de Deus. Em Mateus 15, 8 e 9, nós lemos: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os fariseus modernos usam a Bíblia como armas, não para pregoar a libertação, mas para controlar quem pensa diferente, cancelar quem os confrontam e cultuar tradições litúrgicas como se fossem escrituras. Mas como eu vou conseguir conhecer? Eles idolatram a religião, mas se esquecem o Deus com quem Cristo os religou. Adoram sistemas litúrgicos religiosos mais do que o Cristo vivo. Rejeitam tudo que não tem a sua embalagem denominacional. Se não for do meu jeito, é heresia, mesmo quando está biblicamente fundamentado. Defendem a moralidade, mas perderam a compaixão. Fecham as portas do reino para os pecadores indignos, igual os fariseus lá em 23 e 13 de Mateus. Pecou, não tem perdão, vai para o inferno. Vive de uma forma que contraria o que eu acho que é certo? Quero distância para não me contaminar. Esse tipo de religiosidade, se for corrigida no gabarito do discipulado de Cristo, tira nota 0. Celebram a história, mas resistem ao novo de Deus. Como assim? No passado era melhor, mas se vivessem naquela época teriam criticado Noé por construir um barco no lugar seco, acusado Davi de quebra de protocolo ao dançar diante da arca do concerto de Deus, rejeitado Jesus por não seguir a tradição dos anciãos e por andar com publicanos e pecadores. Será que eles teriam tratado Jesus como o mestre que ele é? Os fariseus modernos não conseguem perceber que estão repetindo os mesmos erros condenados por Cristo e por seu evangelho, pois o seu legalismo é tão perigoso quanto o liberalismo que combatem. Não nos esqueçamos do que Jesus Cristo disse: no dia do juízo muitos dirão: Senhor, Senhor, e ouvirão: nunca vos conheci, conforme Jesus disse lá em Mateus 7 e 23. Não nos esqueçamos, Jesus nunca rejeita ninguém. Quem rejeita são os pseudo-guardiões do Evangelho, mas o Pai permanece de braços abertos, esperando pelo filho pródigo. Não importa se ele saiu para o mundo e gastou toda a sua herdade. O Pai ainda o espera. Terceiro subtópico: a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia. Outras examinam essa verdade na lógica ou na ciência. Há ainda os que a buscam no esoterismo. O mundo carece de entendimento da verdade única, plena em Deus, que se relaciona com os homens, conforme Colossenses 2, 9 e 10. Uma conexão viva com Jesus, o nosso Salvador. Aqui destacamos que filosofias são muletas para não se curvar a Cristo. Ciência sem Cristo é apenas uma cegueira organizada e o esoterismo é uma mentira embalada como se fosse luz. Será que nós buscamos a verdade ou apenas um Jesus que confirme os nossos preconceitos? O pior é que 68% das pessoas que são cristãos acreditam que todas as religiões levam a Deus. Isso é alarmante. Jesus transformou uma execução em redenção. A verdade não debate, ela expõe. O mundo prefere 1000 mentiras a uma única verdade, a verdade
que salva. Terceiro tópico: Jesus, a verdade que liberta o pecador. Atenção, o que você vai descobrir agora pode te libertar ou mostrar que você nunca foi livre de verdade. Primeiro subtópico: a verdade que liberta. A vida do pecador que se arrepende é garantida se permanecer em Jesus, conforme João 8:31. Assim, alcançará o conhecimento da verdade e será liberto da servidão do pecado. O encontro com a verdade, que é Cristo, rompe as correntes do pecado. Ele proporciona verdadeira libertação ao pecador. Permanecei na minha palavra, João 8:31, não é uma sugestão, mas é uma condição para a libertação. Todo pecado é escravidão disfarçada de prazer, conforme João 8:34. Qual a única cura para vícios? Submissão total à verdade, que é Cristo. Queremos realmente ser livres ou só queremos um Jesus que aprove a forma que nós vivemos? Segundo subtópico: o que é a verdade? Em nada relacionada com a verdade filosófica, a verdade mencionada em João é aquela que liberta do domínio do pecado, Jesus. Essa verdade traz libertação, restauração e uma nova vida. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. Verdade não é um conceito, é uma pessoa, Jesus. Filosofias não nos fazem chegar até Cristo. Enquanto o mundo debate o que é a verdade, Jesus simplesmente se declara: eu sou. Se Jesus não é nossa verdade absoluta, a nossa vida pode estar sendo apenas uma mentira organizada. Terceiro subtópico: verdadeiramente livres. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5:12. Assim a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Os livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não exerce influência sobre eles. A liberdade em Cristo está na semelhança com Ele enquanto ainda vivemos neste mundo. 3 marcas de pessoas que são verdadeiramente livres. Primeira, são inclinadas para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne, conforme Romanos 8, 5 e 6. Eles são imunes às mentiras do inimigo, conforme João 8:44. São transformados, regenerados e não apenas convertidos a uma nova religião. Conforme 2 Coríntios 5:17, são novas criaturas. Liberdade em Cristo não é um direito, é uma conquista que todos os dias, ao optarmos por servi-lo, nós conquistamos. Mas a libertação, ela exige permanência. Não adianta nós queremos vir e sumir. Não, tem que permanecer. A verdade transforma, ela não apenas informa. Quem é de Cristo obedece mesmo quando tem que renunciar à sua própria vontade. Por quê? Quem somos nós? Quem nós somos? Realmente, quem nós somos? Ô, pastor Oséias, isso é uma pergunta filosófica. Sim, quem nós somos? Nós não somos nada. O salmista disse lá no Salmo de número 103 que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Nós não somos nada e não podemos nada. Por isso nós temos que reconhecer a nossa pequenez e temos que reconhecer também a soberania de Deus, tendo dado Cristo para morrer em nosso lugar, e assim nós podemos realmente ser livres. Conclusão: analise, você é livre ou é escravo? A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Quem o reconhece, aceitando sua verdade, não são aprisionados pelo pecado e por Satanás. Sua verdade nos dá autêntica liberdade. Por isso, é urgente que o mundo conheça a Cristo. A solução está na mensagem e obra do Senhor Jesus. 2 perguntas: você é livre ou é escravo? A tua liberdade está nas mãos de quem? A verdade é uma pessoa, não está na filosofia, nem na religião e nem em ideologias. Só Jesus é a verdade que liberta. E essa liberdade tem um preço.
foi pago lá na cruz no Calvário, restando para nós somente obedecer à verdade que ele nos ensinou ou continuar escravos. O mundo está morto e só Cristo tem o antídoto para o veneno do pecado. Mas mesmo assim, 9 a cada 10 pessoas que ouvem a mensagem de Cristo continuam ignorando o seu chamado. E você vai atender? Vai dar ouvidos à proclamação da liberdade que Cristo proclama ou simplesmente vai ignorar? Está nas tuas mãos. Ao terminar essa aula, o que nós seremos? Verdadeiramente libertos como a mulher adúltera ou hipócritas como os fariseus e escribas? Quando nós falamos verdades como estas, existem 3 tipos de pessoas que ouvem. Primeiro tipo, ouve e vira as costas, assim como os fariseus e escribas fizeram, vão embora, preferem a sua razão do que se dobrarem à verdade de Cristo. Segundo tipo, os que se comovem, foram perdoados, mas não se acostumam com uma vida de renúncia e depois voltam novamente para o pecado. E os que se rendem e dizem assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E aí, a gente continua servindo ao Senhor, mesmo quando sabemos não ser perfeitos. Você sabia que 91% das pessoas que choram e se emocionam nos cultos, no dia seguinte se esquece de tudo e não dá continuidade àquele constrangimento que teve no dia anterior? Vamos fazer uma enquete? Responda com um like se você concordar com a verdade que foi ensinada aqui. Compartilhe, buscando alcançar mais alguém com a verdade que está sendo ensinada aqui. Ou inscreva-se no canal, simplesmente nos incentivando a voltar aqui e pregar mais uma porção da verdade. Isto não foi uma aula, foi um ultimato. Agora a decisão está em tuas mãos. Como Pilatos perguntou lá em Mateus 27:17, o que você fará com a verdade? Deus abençoe a todos. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui novamente.